O Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, popularmente conhecido como Monumento aos Pracinhas, localiza-se no Parque Eduardo Gomes, na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Idealizado pelo Marechal João Batista Mascarenhas de Moraes, comandante da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, graças a seu denodado esforço e dedicação, o sonho de trazer de volta à pátria os heróis imolados nos campos de batalha da Itália transformou-se em magnífica realidade. A construção foi iniciada em 24 de julho de 1957 e no dia 5 de agosto de 1960 o monumento foi inaugurado. Em 20 de junho de 1960, a Comissão de Repatriamento dos Mortos do cemitério de Pistoia partiu para a Itália com a incumbência de proceder à exumação dos 467 corpos lá sepultados e prepará-los para a transladação em caixas de zinco individuais colocadas em urnas de madeira. A Comissão de Repatriamento, presidida pelo Marechal Oswaldo Cordeiro de Farias, que integrou a FEB como comandante da artilharia divisória, chegou ao Rio de Janeiro em 15 de dezembro de 1960 em uma aeronave da Força Aérea Brasileira que trouxe as urnas contendo os restos mortais dos heróis brasileiros. Uma semana depois, no dia 22 de dezembro, em emocionante solenidade, o cortejo fúnebre seguiu pela Avenida Rio Branco, conduzindo as urnas até o monumento, onde foram depositadas nos respectivos jazigos do mausoléu. Uma das urnas dos mortos não identificados, que passou a simbolizar o soldado desconhecido, foi entregue pelo comandante da FEB, Marechal Mascarenhas de Moraes, ao então presidente da República, Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira, que a depositou na base do Pórtico Monumental, onde se encontra até hoje. O projeto do monumento, de autoria dos arquitetos Marcos Conder Neto e Hélio Ribas Marinho, foi concebido com o objetivo de proporcionar uma interação harmoniosa com o belíssimo cenário natural em que se encontra, tornando-o participante da composição urbanístico-arquitetônica planejada para o local. O projeto estrutural coube ao engenheiro Joaquim Cardoso. Com uma área total de 10.000 metros quadrados, o monumento propriamente dito cobre uma área de apenas 6.850 metros quadrados em 3 planos: a plataforma, o patamar e o subsolo, onde se encontra o mausoléu. A plataforma elevada, que atinge 31 metros de altura, de concreto armado, está posicionada a 3 metros do solo. É acessada por uma escadaria monumental de 30 metros de largura, com 26 degraus revestidos de granito preto Tijuca serrado. Tem o formato de um grande L e é toda pavimentada com placas de granito preto Tijuca serrado. Os peitoris são revestidos externamente de granito Jupará apicoado, também usado na parte interna, juntamente com granito preto Tijuca lustrado. A plataforma compreende o pórtico monumental, o túmulo do soldado desconhecido, a escultura metálica, o grupo escultório e a pirâmide triangular. Pórtico monumental. A estrutura simboliza 2 braços levantados com as mãos abertas, pedindo graças aos céus. Chama a atenção devido às suas dimensões. As 2 colunas revestidas de granito Jupará apicoado têm 31 metros de altura e sustentam uma placa sobreposta de concreto aparente com 220 metros quadrados de superfície. Túmulo do soldado desconhecido. Está situado entre as 2 colunas do pórtico monumental e abriga os restos mortais de um soldado brasileiro não identificado
morto na campanha da Itália. É uma homenagem aos combatentes anônimos que deram a vida pelo Brasil em todos os conflitos nos quais a nossa bandeira esteve presente. O túmulo revestido de granito preto Tijuca com a inscrição "O Brasil ao seu soldado desconhecido" ostenta uma pira permanente acesa. Escultura metálica. De autoria do arquiteto e escultor Júlio César Catelli Filho, a escultura metálica, que tem aproximadamente 19 metros de comprimento e pesa 6 toneladas, representa uma homenagem à Força Aérea Brasileira. Foi executada em perfis de aço soldados e pintados e está apoiada sobre uma base formada por viga e pilar suporte, granito preto Tijuca na parte inferior e granito Jupará na superior. Os elementos triangulares que se repetem e se harmonizam em contraponto espacial geram uma unidade visual em que as formas geométricas puras e o aço se completam, representando o símbolo da aviação. Tal simbolismo é reforçado pelo efeito psicológico causado no observador, que, em virtude do ponto de vista sempre baixo, vê o conjunto recortado contra o céu. Cenário obrigatório da ação aérea. Grupo escultório. Sobre uma base revestida de granito Jupará picoado, encontra-se o grupo escultório, de autoria do escultor Alfredo Ceschiatti, em homenagem às 3 forças armadas, representadas por um marinheiro, um soldado e um aviador. O grupo de esculturas em granito Petrópolis tem 5 metros de altura e foi executado por Tito Bernucci. Pirâmide. Homenagem à Comissão de Repatriamento dos Mortos do Cemitério de Pistoia e às empresas que participaram da execução do monumento. Feita em granito Jupará lustrado, a pirâmide contém inscrições relativas à obra, à inauguração, às comissões e à equipe responsável pelo projeto. O patamar. No nível da praça, encontra-se a sala de exposições, o jardim interior, o lago, o conjunto de mastros e, ladeando a entrada do mausoléu, 2 painéis em cerâmica em homenagem às marinhas de guerra e mercante. Sala de exposições. A sala de exposições tem a forma de um quadrado e é fechada por painéis de vidro. No seu interior, há vitrines para exposição do acervo composto por coleções de armaria, indumentária, condecorações e fotografias de campanha da FEB na Itália, além de um painel em afresco de autoria do artista plástico Anísio Araújo de Medeiros. Apesar de se tratar de um ambiente de exposição de fotografias, troféus e armas de campanha militar, evitou-se o caráter documentário ou explicativo que o assunto poderia sugerir. Pelo contrário, por meio de um simbolismo de grupo e figuras, o artista procurou não só retratar as atividades e atitudes do povo e dos expedicionários durante a guerra, mas também exalar o valor desses ex-combatentes nos trabalhos que empreenderam quando retornaram à vida pacífica. Assim, da esquerda para a direita, notam-se na composição um grupo de figuras que erguem suas vozes contra o afundamento dos navios brasileiros. 5 grupos de combatentes que concentram o fogo de suas armas sobre o monstro destruidor, ameaçador e apocalíptico, o nazifascismo, simbolizando as 5 principais batalhas travadas na Itália. Camaiore, Monte Castello, Castelnuovo, Montese, Fornovo. Grupo e figura em homenagem às enfermeiras da Força Expedicionária Brasileira que socorreram nossos heróis feridos ou agonizantes. O regresso apoteótico e triunfal dos expedicionários, que foram recebidos pelas famílias e pela pátria, simbolizadas pela figura de uma mulher em atitude maternal e doce e, ao mesmo tempo, orgulhosa e agradecida.
o retorno ao trabalho dos ex-combatentes que nas labutas diárias constroem o futuro da pátria, velados por uma figura que simboliza a paz, a fartura e o progresso. O mesmo grupo de protesto do início, agora em atitude de regozijo e agradecimento pela vitória final. Jardim interior. Gramado e em formato retangular, o jardim exibe o roteiro estilizado da campanha da FEB na Itália. 2 muretas na cor azul, simbolizando os rios Serchio e Reno, em cujas margens a FEB atuou durante mais tempo. Ao lado, 8 triângulos de granito Jupará polido, onde estão gravados os nomes dos principais combates travados no teatro de operações. Em uma peça de granito preto Tijuca, estão gravados emblemas que representam as 3 forças armadas: o Senta Apua, da Força Aérea Brasileira, a cobra fumando, caracterizando o Exército Brasileiro, FEB, e a âncora, símbolo da Marinha. Ao lado do jardim, encontra-se uma escada que conduz à plataforma superior junto à base da escultura metálica. Lago. Com 70 metros de comprimento e 12 de largura, o lago é formado por 4 espelhos d'água escalonados em altura de modo a permitir a iluminação indireta e amenizar a temperatura do mausoléu de onde pode ser visto. O lago reflete a calmaria que suas águas transmitem. Mastros. A bandeira nacional está permanentemente hasteada num dos mastros. Nos dias de solenidades, também são hasteadas as bandeiras que representam as Forças Armadas do Brasil, Força Expedicionária Brasileira, Exército, Senta Apua, Força Aérea e Marinha. Painéis de cerâmica. Na entrada para o mausoléu, há 2 painéis em lajotas de cerâmica esmaltadas e vidradas de autoria do artista plástico Anísio Araújo de Medeiros. Trata-se de uma homenagem à Marinha de Guerra e à Marinha Mercante. Os painéis têm um sentido visualmente difuso e dinâmico, com elementos que caracterizam por meio de formas, figuras e símbolos os objetos e as atividades do homem no mar. Foram evitados episódios bélicos ou fatos a eles relacionados, a fim de dar um sentido mais amplo à homenagem. A partir da esquerda, o painel da Marinha de Guerra apresenta os seguintes elementos: timoneiro, a segurança, a firmeza, a certeza do caminho, o conhecimento do objetivo. Grupo de gaivotas, a alegria da volta com o dever cumprido. Fundo do mar, o desconhecido, o espírito de aventura. O marinheiro e o menino, a tradição do amor à profissão transmitida de pai para filho. Marinheiro fazendo um nó. A dedicação, o amor, a perfeição, a garantia da segurança. Marinheiro no mastro, a coragem, a calma e o sangue frio nos piores momentos. Grupo de navios de guerra, o poderio naval do país. Corda e âncora, a ligação do marinheiro com a terra firme, a pátria e a sua família. Submarino, o progresso e o aperfeiçoamento dos meios navais. Fuzileiro em continência, a disciplina e a correção da marinha. 2 marinheiros em comunicação, a capacidade de cumprir a missão em qualquer circunstância. No rebaixo do piso pavimentado com granito preto Tijuca polido, encontram-se gravados os nomes das belonaves nas quais morreram militares, além dos seguintes dizeres: nestes navios da Marinha de Guerra pereceram os nossos marinheiros em defesa do Brasil e pela liberdade do mundo. No painel da Marinha Mercante encontram-se figura de mulher e criança, homenagem às famílias dos marinheiros que pereceram nos torpedeamentos. Vila de pescadores e peixes, homenagem
aos humildes pescadores pela sua bravura no salvamento dos náufragos dos torpedeamentos. Grupo festivo no cais. A alegria de uma unidade da Marinha Mercante representando sua missão de paz. Bloco de carga. A missão da Marinha Mercante no desenvolvimento econômico do país. Figura de um marinheiro. A segurança e a vigilância no cumprimento de sua missão. Grupo de guindastes. O poderio mercante do país. No rebaixo do piso pavimentado com granito preto Tijuca polido, encontram-se gravados os nomes dos 31 navios brasileiros torpedeados, além da seguinte inscrição: navios da Marinha Mercante a serviço da Unidade Nacional, cujas tripulações e passageiros morreram estoicamente vítimas da ação de submarinos inimigos. O subsolo, entrada do mausoléu. O acesso ao mausoléu é franqueado por uma porta escamoteável de alumínio anodizado que abre para um salão pavimentado com mármore perlato lustrado. Por uma escada de ferro, revestida de mármore perlato, é feita a descida para o subsolo, onde está localizado o mausoléu. Para o acesso de visitantes com necessidades especiais ou idosos, há uma plataforma de elevação disponível. Neste espaço, há um painel multimídia que fornece ao visitante, por meio de simples toques, informações sobre os preparativos para a constituição da Força Expedicionária Brasileira e o desenrolar da Segunda Guerra Mundial na campanha da Itália. Mausoléu. Espaço de amplas dimensões, pavimentado com arenito ouro preto. As paredes laterais são revestidas com quartzito verde Bahia e as do topo com granito preto Tijuca lustrado e mármore floresta cerrado. O mausoléu tem 3 fileiras de colunas de concreto aparente, 2 laterais e uma central, que o dividem no sentido longitudinal em 2 partes distintas. Em uma parte estão situados os jazigos agrupados em 11 quadras alternadas de 48 e 36 unidades, num total de 468. As quadras estão divididas em 2 fileiras de jazigos, separadas por uma floreira de alumínio anodizado negro. Os jazigos são revestidos de granito preto Tijuca lustrado e as lápides de mármore Carrara. Nos 13 primeiros jazigos foram sepultados os despojos dos militares não identificados, razão pela qual está gravado o seguinte: aqui jaz um herói da FEB, Deus sabe o seu nome. Os 2 jazigos seguintes possuem as lápides brancas e são destinados a receber os restos mortais de 2 soldados. Um não foi encontrado até a presente data, e o outro está sepultado no Cemitério Militar Brasileiro de Pistoia. Nas paredes do topo, junto à entrada do mausoléu, há um painel fotográfico com uma vista do Cemitério Militar Brasileiro de Pistoia e, ao fundo, uma cruz de alumínio anodizado iluminada em homenagem aos capelões militares. Também há um mapa mural em alto relevo mostrando a atuação da Marinha de Guerra e da Marinha Mercante, além dos locais onde foram torpedeados nossos navios. Na parede lateral esquerda, encimando o revestimento de quartzito verde Bahia, estão gravados, em mármore Paraná, os nomes dos mortos da Marinha Mercante, da Marinha de Guerra e do Exército Brasileiro. Também há referência aos 13 militares não identificados que morreram na campanha da Itália. A parede da direita é vazada para o lago. Hall, Marechal Mascarenhas de Moraes. Neste espaço, há um mapa mural contendo dados da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial e mostrando o roteiro da Força Expedicionária Brasileira desde sua chegada a Nápoles até o encontro com as forças francesas em Tulsa após o término da guerra. Neste hall também estão as insígnias das unidades militares que compunham a Força Expedicionária Brasileira. O monumento é palco de diversos eventos e solenidades. Troca da guarda pelas 10 horas da manhã
do primeiro domingo dos meses de junho, agosto e outubro. Nos demais meses, ocorre na primeira sexta-feira. Nessa oportunidade, a Força Armada que durante um mês guardou o monumento é substituído por outra, num rodízio entre Exército, Marinha e Aeronáutica. Homenagem ao soldado desconhecido, prestada por instituições e entidades brasileiras e estrangeiras, em datas estabelecidas ou não, e que consiste na colocação de uma coroa de flores junto ao túmulo. Dia da Vitória. Anualmente, no dia 8 de maio, recordando o Dia da Vitória dos Aliados na Europa. Na ocasião, personalidades civis e militares são condecoradas com a Medalha da Vitória, outorgada pelo Ministério da Defesa. Homenagem aos mortos da Marinha de Guerra e Mercante, anualmente no dia 21 de julho. Vigília da Saudade, anualmente no dia 2 de novembro, em memória dos soldados mortos no cumprimento do dever. Obedece a um programa estabelecido pela Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, a ANVI-FEB. No ano de 1968, a Rainha Elizabeth II esteve no Brasil e, em sua estadia no Rio de Janeiro, visitou o Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, o Monumento às Pracinhas, onde a mesma depositou uma coroa de flores em homenagem aos brasileiros que tombaram na guerra. Os 3 heróis brasileiros do 11º Batalhão de Infantaria de Montanha que enfrentaram os nazistas na Itália. Bom, pessoal, estou aqui com o Sargento Santos. Ele vai mostrar pra gente os 3 heróis de guerra que vieram da Itália para cá, né? É o Geraldo Rodrigues de Souza, soldado do 11º Regimento de Infantaria, Geraldo Baeta da Cruz. Geraldo Baeta da Cruz. Ah, esse daqui, Geraldo Baeta da Cruz. Eles não estão juntos, eles estão separados, né? Porque aqui eles estão sepultados na ordem alfabética, né? Então tem essa... Entendi. E o soldado Arlindo Lúcio da Silva. Arlindo Lúcio da Silva. Tá. Os 3 morreram no dia 14 de abril de 45, foi na Batalha de Montese, né? E os 3 foram emboscados pelos soldados alemães, né? Eles ficaram destacados, né? Acabou a munição, não se renderam, calaram a baioneta, partiram para o combate aproximado e os alemães mataram eles, né? E pela resistência, pela bravura, os alemães fizeram questão de sepultar os 3 soldados brasileiros. Sim. O sargento, ele me contou um detalhe dos nomes que estão naquela relação ali, né? São todos vítimas de torpedeamentos, né? Em alto mar, né? Na nossa costa brasileira aqui. Foi no Brasil, não foi na Itália, não? Não, foi aqui no Brasil, né? A maior parte era integrante da Marinha Mercante, né? São aproximadamente 2.000 nomes, que motivou o Brasil a entrar na guerra, né? Tá. Por isso que tem uma homenagem à Marinha Mercante lá fora, Exatamente. Né? E a maior parte não está sepultada aqui, porque os corpos não foram encontrados, né? Esse pessoal aí não tem ninguém sepultado aqui. Entendi. Os únicos corpos que estão sepultados aqui no monumento são os soldados que morreram em combate na Itália. Inclusive da Marinha também, né? Da Marinha e da Força Aérea. Certo. Eu os levei para o sacrifício. Cabia-me trazê-los de volta. Marechal Mascarenhas de Moraes, comandante da Força Expedicionária Brasileira. Gostaram do vídeo? Então deixem os seus comentários. Cliquem no sininho para receber as atualizações. E quem ainda não é inscrito, se inscrevam no canal. A participação de vocês é muito importante. Até um próximo vídeo.